Título 4. Das disposições diversas relativas à organização da Seguridade Social. Artigo 326. O Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação específica, fica autorizado a contratar auditoria externa, periodicamente, para analisar e emitir parecer sobre demonstrativos econômico-financeiros e contábeis, arrecadação, cobrança e fiscalização de contribuições, bem como o pagamento de benefícios, submetendo os resultados obtidos à apreciação do Conselho Nacional de Previdência Social. Artigo 327. A Auditoria e a Procuradoria do Instituto Nacional do Seguro Social deverão, a cada trimestre, elaborar relação das auditorias realizadas e dos trabalhos executados, bem como dos resultados obtidos, enviando-a à apreciação do Conselho Nacional de Previdência Social. Artigo 328. O Instituto Nacional do Seguro Social deverá implantar programa de qualificação e treinamento sistemático de pessoal, bem como promover reciclagem e redistribuição de funcionários conforme demandas dos órgãos regionais e locais, visando a melhoria da qualidade do atendimento, ao controle e à eficiência dos sistemas de arrecadação e fiscalização de contribuições, bem como de pagamento de benefícios. Artigo 329. O Cadastro Nacional de Informações Sociais é destinado a registrar informações de interesse da Administração Pública Federal e dos beneficiários da Previdência Social. Parágrafo único. As contribuições aportadas pelos segurados e empresas terão o registro contábil individualizado, conforme dispuser o Ministério da Previdência e Assistência Social. Artigo 329-A. O Ministério da Previdência Social desenvolverá e manterá programa de cadastramento dos segurados especiais, observado o disposto nos parágrafos 7º e 8º do artigo 18, podendo para tanto firmar convênio com órgãos federais, estaduais ou do Distrito Federal e dos municípios, bem como com entidades de classe, em especial as respectivas confederações ou federações. Parágrafo 1º. O Ministério da Previdência Social disciplinará a forma de manutenção e de atualização do cadastro, observada a periodicidade anual a contar do ano seguinte ao do efetivo cadastramento dos segurados especiais. Parágrafo 2º. As informações contidas no cadastro de que trata o caput não dispensam a apresentação dos documentos previstos no inciso 2º, letra A, do parágrafo 2º do artigo 62. Exceto as que forem obtidas e acolhidas pela Previdência Social diretamente de banco de dados disponibilizados por órgãos do poder público. Parágrafo 3º. Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar nenhum ônus para os segurados, sejam eles filiados ou não às entidades conveniadas. Artigo 329-B. As informações obtidas e acolhidas pelo INSS diretamente de bancos de dados disponibilizados por órgãos do poder público serão utilizadas para validar ou invalidar informação para o cadastramento do segurado especial, bem como, quando for o caso, para deixar de reconhecer no segurado essa condição. Artigo 330. Com a implantação do Cadastro Nacional de Informações Sociais, todos os segurados serão identificados pelo número de identificação do trabalhador, que será único, pessoal e intransferível, independentemente de alterações de categoria profissional e formalizado pelo documento de cadastramento do trabalhador. Parágrafo único. Ao segurado já cadastrado no Programa de Integração Social, Programa de Assistência ao Servidor Público não caberá novo cadastramento. Artigo 331. O Instituto Nacional do Seguro Social fica autorizado a efetuar permuta de informações, em caráter geral ou específico, com qualquer órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal ou municípios, com a prestação, quando for o caso, de assistência mútua na fiscalização dos respectivos tributos. Parágrafo 1º.
A permuta de informações sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou atividades somente poderá ser efetivada com a Secretaria da Receita Federal ou com a Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Parágrafo 2º. Até que seja totalmente implantado o Cadastro Nacional de Informações Sociais, as instituições e órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, detentores de cadastros de empresas e de contribuintes em geral, deverão colocar à disposição do Instituto Nacional do Seguro Social, mediante convênio, todos os dados necessários à permanente atualização dos seus cadastros. Parágrafo 3º. O convênio de que trata o parágrafo anterior estabelecerá, entre outras condições, a forma e a periodicidade de acesso ao cadastro e as alterações posteriores. Artigo 332. O setor de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social deverá estabelecer indicadores qualitativos e quantitativos para acompanhamento e avaliação das concessões de benefícios realizadas pelos órgãos locais de atendimento. Artigo 333. Os postos de benefícios deverão adotar como prática o cruzamento das informações declaradas pelos segurados com os dados das empresas e de contribuintes em geral quando da concessão de benefícios. Artigo 334. Haverá, no âmbito da Previdência Social, uma ouvidoria geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento específico. Artigo 335. Deverão ser enviadas ao Congresso Nacional, anualmente, acompanhando a proposta orçamentária da Seguridade Social, projeções atuariais relativas à Seguridade Social, abrangendo um horizonte temporal de, no mínimo, 20 anos, considerando hipóteses alternativas quanto às variações demográficas, econômicas e institucionais relevantes. Livre inciso 6º. Das disposições gerais. Artigo 336. Para fins estatísticos e epidemiológicos, a empresa deverá comunicar à Previdência Social o acidente de que tratam os artigos 19, 20, 21 e 23 da Lei nº 8.213, de 1991, ocorrido com o segurado empregado, exceto o doméstico, e o trabalhador avulso, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, a autoridade competente, sob pena da multa aplicada e cobrada na forma do artigo 286. Parágrafo 1º. Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria. Parágrafo 2º. Na falta do cumprimento do disposto no caput, caberá ao setor de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social comunicar a ocorrência ao setor de fiscalização, para aplicação e cobrança da multa devida. Parágrafo 3º. Na falta de comunicação por parte da empresa, ou quando se tratar de segurado especial, podem formalizá-lo o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo. Parágrafo 4º. A comunicação a que se refere o parágrafo 3º não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das multas previstas neste artigo. Artigo 337. O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS, mediante a identificação do nexo entre o trabalho e o agravo. Inciso 1º. O acidente é lesão. Inciso 2º. A doença e o trabalho, é. Inciso 3º. A causa amortize o acidente. Parágrafo 1º.
O setor de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social reconhecerá o direito do segurado à habilitação do benefício acidentário. Parágrafo 2º. Será considerado agravamento do acidente aquele sofrido pelo acidentado quanto estiver sob a responsabilidade da reabilitação profissional. Parágrafo 3º. Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças. Se em conformidade com o disposto na lista 100 do anexo 2º deste regulamento. Parágrafo 4º. Para os fins deste artigo, considera-se agravo a lesão, doença, transtorno de saúde, distúrbio, disfunção ou síndrome de evolução aguda, subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, independentemente do tempo de latência. Parágrafo 5º. Reconhecidos pela perícia médica do INSS a incapacidade para o trabalho e o nexo entre o trabalho e o agravo, na forma do parágrafo 3º, serão devidas as prestações acidentárias a que o beneficiário tenha direito. Parágrafo 6º. A perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto no parágrafo 3º quando demonstrada a inexistência de nexo entre o trabalho e o agravo, sem prejuízo do disposto nos parágrafos 7º e 12. Parágrafo 7º. A empresa poderá requerer ao INSS a não aplicação do nexo técnico epidemiológico ao caso concreto mediante a demonstração de inexistência de correspondente nexo entre o trabalho e o agravo. Parágrafo 8º. O requerimento de que trata o parágrafo 7º poderá ser apresentado no prazo de 15 dias da data para entrega, na forma do inciso 4º do artigo 225 da BFIP que registre a movimentação do trabalhador, sob pena de não conhecimento da alegação em instância administrativa. Parágrafo 9º. Caracterizada a impossibilidade de atendimento ao disposto no parágrafo 8º, motivada pelo não conhecimento tempestivo do diagnóstico do agravo, o requerimento de que trata o parágrafo 7º poderá ser apresentado no prazo de 15 dias da data em que a empresa tomar ciência da decisão da perícia médica do INSS referida no parágrafo 5º. Parágrafo 10. Juntamente com o requerimento de que tratam os parágrafos 8º e 9º, a empresa formulará as alegações que entender necessárias e apresentará as provas que possuir demonstrando a inexistência de nexo entre o trabalho e o agravo. Parágrafo 11. A documentação probatória poderá trazer, entre outros meios de prova, evidências técnicas circunstanciadas e tempestivas à exposição do segurado, podendo ser produzidas no âmbito de programas de gestão de risco, a cargo da empresa, que possuam responsável técnico legalmente habilitado. Parágrafo 12. O INSS informará o segurado sobre a contestação da empresa para que este, querendo, possa impugná-la, obedecendo, quanto à produção de provas, ao disposto no parágrafo 10, sempre que a instrução do pedido evidenciar a possibilidade de reconhecimento de inexistência do nexo entre o trabalho e o agravo. Parágrafo 13. Da decisão do requerimento de que trata o parágrafo 7º cabe recurso, com efeito suspensivo, por parte da empresa ou, conforme o caso, do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social, nos termos dos artigos 305 a 310. Artigo 338. A empresa responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais de proteção à segurança e saúde do trabalhador sujeito aos riscos ocupacionais por ela gerados. Parágrafo 1º. É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Parágrafo 2º. Os médicos peritos da Previdência Social terão acesso aos ambientes de trabalho e a outros locais onde se encontrem os documentos referentes ao controle médico de saúde ocupacional, e aqueles que digam respeito ao programa de prevenção de riscos ocupacionais, para verificar a eficácia das medidas adotadas pela empresa para a prevenção e controle das doenças ocupacionais. Parágrafo 3º.
O INSS auditará a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais, incluindo os de monitoramento biológico, e dos controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, de modo a assegurar a veracidade das informações prestadas pela empresa e constantes do CNIS, bem como o cumprimento das obrigações relativas ao acidente de trabalho. Parágrafo 4º. Os médicos peritos da Previdência Social deverão, sempre que constatarem o descumprimento do disposto neste artigo, comunicar formalmente aos demais órgãos interessados na providência, inclusive para aplicação e cobrança da multa devida. Artigo 339. O Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos artigos 338 e 343. Artigo 340. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge do Prat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, órgãos públicos e outros meios, serão promovidas regularmente instrução e formação com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de acidentes, especialmente daquele referido no artigo 336. Artigo 341. Nos casos de negligência quanto às normas de segurança e saúde do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis. Parágrafo único. O Ministério do Trabalho e Emprego, com base em informações fornecidas trimestralmente, a partir de 1º de março de 2011, pelo Ministério da Previdência Social relativas aos dados de acidentes e doenças do trabalho constantes das comunicações de acidente de trabalho registradas no período, encaminhará à Previdência Social os respectivos relatórios de análise de acidentes do trabalho com indícios de negligência quanto às normas de segurança e saúde do trabalho que possam contribuir para a proposição de ações judiciais regressivas. Artigo 342. O pagamento pela Previdência Social das prestações decorrentes do acidente a que se refere o artigo 336 não exclui a responsabilidade civil da empresa ou de terceiros. Artigo 343. Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e saúde do trabalho. Artigo 344. Os litígios e medidas cautelares relativos aos acidentes de que trata o artigo 336 serão apreciados. Inciso 1º. Na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para a conclusão, é. Inciso 2º. Na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através da comunicação de acidente do trabalho. Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso 2º é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Artigo 345. As ações referentes às prestações decorrentes do acidente de que trata o artigo 336 prescrevem em 5 anos, observado o disposto no artigo 347, contados da data. Inciso 1º. Do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada extemperícia médica a cargo da Previdência Social, ou. Inciso 2º. Em que for reconhecida pela Previdência Social a incapacidade permanente ou o agravamento das sequelas do acidente. Artigo 346. O segurado que sofreu o acidente a que se refere o artigo 336 tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio-acidente. Artigo 347.
É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. Parágrafo 1º. Prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Parágrafo 2º. Não é considerado pedido de revisão de decisão indeferitória definitiva, mas de novo pedido de benefício, o que vier acompanhado de outros documentos além dos já existentes no processo. Parágrafo 3º. Não terá sequência o eventual pedido de revisão de decisão indeferitória definitiva de benefício confirmada pela última instância do Conselho de Recursos da Previdência Social, aplicando-se, no caso de apresentação de outros documentos, além dos já existentes no processo, o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 4º. No caso de revisão de benefício em manutenção com apresentação de novos elementos extemporaneamente ao ato concessório, os efeitos financeiros devem ser fixados na data do pedido de revisão. Artigo 347-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á, da percepção do primeiro pagamento. Parágrafo 2º. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Artigo 348. O direito da Seguridade Social de apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 anos, contados. Inciso 1º. Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, ou. Inciso 2º. Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito anteriormente efetuado. Parágrafo 1º. Para comprovar o exercício de atividade remunerada, com vistas à concessão de benefícios, será exigido do contribuinte individual, a qualquer tempo, o recolhimento das correspondentes contribuições, observado o disposto nos parágrafos 7º a 14 do artigo 216. Parágrafo 2º. Na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a Seguridade Social pode, a qualquer tempo, apurar e constituir seus créditos. Parágrafo 3º. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição de exigência fiscal fixada pelo Instituto Nacional do Seguro Social no julgamento de litígio em processo administrativo fiscal extingue-se com o decurso do prazo de 180 dias, contado da intimação da referida decisão. Artigo 349. O direito da Seguridade Social de cobrar seus créditos, constituídos na forma do artigo anterior, prescreve em 10 anos. Artigo 350. Será de responsabilidade da Procuradoria-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social manter entendimentos com o Ministério Público, objetivando a agilização das causas judiciais necessárias à concessão e manutenção de benefícios. Artigo 351. O pagamento de benefícios decorrente de sentença judicial far-se-á, com a observância da prioridade garantida aos créditos alimentícios. Artigo 352. O Ministro da Previdência e Assistência Social poderá autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social a formalizar a desistência ou abster-se de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou dos Tribunais Superiores.
Parágrafo único. O ministro da Previdência e Assistência Social disciplinará os procedimentos a serem adotados nas hipóteses em que a Previdência Social, relativamente aos créditos apurados com base em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa. Inciso 1º. Abster-se de constituí-los. Inciso 2º. Retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício, quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa, Inciso 3º. Formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisões judiciais. Artigo 353. A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte de procurador da Previdência Social, será sempre precedida da anuência, por escrito, do Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social ou do presidente deste órgão, quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Parágrafo único. Os valores, a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, serão definidos periodicamente pelo Conselho Nacional de Previdência Social, mediante resolução própria. Artigo 354. O Instituto Nacional do Seguro Social, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou oponente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quanto à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens. Parágrafo 1º. O Instituto Nacional do Seguro Social é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou oponente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefício. Parágrafo 2º. O Instituto Nacional do Seguro Social antecipará os honorários periciais nas ações de acidentes do trabalho. Artigo 355. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá requisitar a qualquer órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como das demais entidades sob seu controle, elementos de fato e de direito relativos às alegações e ao pedido do autor de ação proposta contra a Previdência Social, bem assim promover diligências para a localização de devedores e apuração de bens penhoráveis, que serão atendidas prioritariamente sob regime de urgência. Artigo 356. Nos casos de indenização na forma do artigo 122 e da retroação da data do início das contribuições, conforme o disposto no artigo 124, após a homologação do processo pelo setor de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, este deverá ser encaminhado ao setor de arrecadação e fiscalização, para levantamento e cobrança do débito. Artigo 357. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social autorizado a designar servidores para a realização de pesquisas externas necessárias à concessão, manutenção e revisão de benefícios, bem como ao desempenho das atividades de serviço social, perícias médicas, habilitação e reabilitação profissional e arrecadação, junto a beneficiários, empresas, órgãos públicos, entidades representativas de classe, cartórios e demais entidades e profissionais credenciados. Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, os servidores designados receberão, a título de indenização, o valor correspondente a 1/11 do valor mínimo do salário de contribuição do contribuinte individual, por deslocamento com pesquisa concluída. Artigo 358. Na execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, será facultado ao exequente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial do devedor. Parágrafo 1º. Os bens penhorados nos termos deste artigo ficam desde logo indisponíveis. Parágrafo 2º.
Efetuado o pagamento integral da dívida executada, com seus acréscimos legais, no prazo de 2 dias úteis contados da citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, desde que não haja outra execução pendente. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se também às execuções já processadas. Parágrafo 4º. Não sendo postos embargos, no prazo legal, ou sendo eles julgados improcedentes, os autos serão conclusos ao juiz do feito, para determinar o prosseguimento da execução. Artigo 359. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens, adjudicados judicialmente ou que receberem dação de pagamento. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de 60 dias, providenciará a alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial. Artigo 360. Nas execuções fiscais da dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social, o leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á, por leiloeiro oficial, indicado pelo credor, que procederá à asta pública. Inciso 1º. No primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não poderá ser inferior ao da avaliação, ou. Inciso 2º. No segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil. Parágrafo 1º. Poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar seja a parcela do pagamento do valor da arrematação, na forma prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários. Parágrafo 2º. Todas as condições do parcelamento deverão constar do edital de leilão. Parágrafo 3º. O débito do executado será quitado na proporção do valor de arrematação. Parágrafo 4º. O arrematante deverá depositar, no ato, o valor da primeira parcela. Parágrafo 5º. Realizado o depósito, será expedida a carta de arrematação, contendo as seguintes disposições. Inciso 1º. Valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago. Inciso 2º. Constituição de hipoteca do bem adquirido, ou de penhor, em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro da garantia. Inciso 3º. Indicação do arrematante como fiel depositário do bem móvel, quando constituído penhor, é. Inciso 4º. Especificação dos critérios de reajustamento do saldo e das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de créditos previdenciários. Parágrafo 6º. Se o arrematante não pagar no vencimento qualquer das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente e será acrescido em 50% de seu valor a título de multa, devendo, de imediato, ser inscrito em dívida ativa e executado. Parágrafo 7º. Se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o caput não houver licitante, o Instituto Nacional do Seguro Social poderá adjudicar o bem por 50% do valor da avaliação. Parágrafo 8º. Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão ou entidade pública que demonstre interesse na sua utilização. Parágrafo 9º. Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz do feito, de ofício ou a requerimento do credor, determinar sucessivas repetições da asta pública. Parágrafo 10. O leiloeiro oficial, a pedido do credor, poderá ficar como fiel depositário dos bens penhorados e realizar a respectiva remoção. Artigo 361. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá concordar com valores divergentes,
para pagamento da dívida objeto de execução fiscal, quando a diferença entre os cálculos de atualização da dívida por ele elaborados ou levados efeito pela contadoria do juiz e os cálculos apresentados pelo executado for igual ou inferior a 5%. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se somente a dívidas cuja petição inicial de execução tenha sido protocolada em juízo até 31 de março de 1997. Parágrafo 2º. A extinção de processos de execução, em decorrência da aplicação do disposto neste artigo, não implicará condenação em honorários, custas e quaisquer outros ônus de sucumbência contra o exequente, oferecidos ou não embargos à execução, e acarretará a desistência de eventual recurso que tenha por razão a divergência de valores de atualização nos limites do percentual referido. Artigo 362. O Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal estabelecerão critérios para dispensa de constituição ou exigência de crédito de valor inferior ao custo dessas medidas. Artigo 363. A arrecadação das receitas prevista nos inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, 4º e 5º do parágrafo único do artigo 195, bem como as contribuições incidentes a título de substituição, e o pagamento dos benefícios da Seguridade Social serão realizados pela rede bancária ou por outras formas, nos termos e condições aprovados pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Artigo 364. As receitas provenientes da cobrança de débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e da alienação, arrendamento ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto Nacional do Seguro Social deverão constituir reserva técnica, de longo prazo, que garantirá o seguro social instituído no Plano de Benefícios da Previdência Social. Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de que trata este artigo para cobrir despesas de custeio em geral, inclusive as decorrentes de criação, majoração ou extensão dos benefícios ou serviços da Previdência Social, admitindo-se sua utilização, excepcionalmente, em despesas de capital, conforme definido na lei orçamentária. Artigo 365. Mediante requisição do Instituto Nacional do Seguro Social, a empresa é obrigada a descontar, da remuneração paga aos segurados a seu serviço, a importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente, observado o disposto no artigo 154. Artigo 366. O presidente de turma de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil recorrerá de ofício sempre que decisão. Inciso 1º. Declarar indevida contribuição ou outra importância apurada pela fiscalização, é. Inciso 2º. Relevar ou atenuar multa aplicada por infração a dispositivos deste regulamento. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. O recurso de que trata o caput será interposto ao 2º Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Parágrafo 3º. O Ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer limite abaixo do qual será dispensada a interposição do recurso de ofício previsto neste artigo. Artigo 367. O Instituto Nacional do Seguro Social e Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social confrontarão a relação dos óbitos com os cadastros da Previdência Social, determinando o cancelamento dos pagamentos, a partir da data do falecimento dos beneficiários identificados na comunicação a que se refere o artigo 228. Artigo 368. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social obrigado a: Inciso 1º. Enviar às empresas e aos contribuintes individuais, quando por eles solicitado, extrato de recolhimento das suas contribuições. Inciso 2º. Emitir automaticamente e enviar às empresas avisos de cobrança de débitos. Inciso 3º.
Emitir e enviar aos beneficiários carta de concessão de benefícios, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos. Inciso 4º. Reeditar versão atualizada da Carta dos Direitos dos Segurados. Inciso 5º. Divulgar, com a devida antecedência, pelos meios de comunicação, alterações das contribuições das empresas e dos segurados em geral. Inciso 6º. Descentralizar, progressivamente, o processamento eletrônico das informações, mediante extensão dos programas de informatização aos postos de atendimento e às gerências regionais de arrecadação e fiscalização, Inciso 7º. Garantir a integração dos sistemas de processamento eletrônico de informações e sua compatibilidade com o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Inciso 8º. Tornar disponível ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as despesas do Regime Geral de Previdência Social, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial. Artigo 369. Os depósitos judiciais e extrajudiciais referentes a contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social serão efetuados na Caixa Econômica Federal mediante guia de recolhimento específica para essa finalidade, conforme modelo a ser aprovado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e confeccionado e distribuído pela Caixa Econômica Federal. Parágrafo 1º. Quando houver mais de um interessado na ação, o depósito será efetuado, à ordem e disposição do juízo, em nome de cada contribuinte, individualizadamente. Parágrafo 2º. A guia de recolhimento conterá, além de outros elementos fixados em ato normativo da autoridade competente, os dados necessários à identificação do órgão judicial em que tramita a ação. Parágrafo 3º. No caso de recebimento de depósito judicial, a Caixa Econômica Federal remeterá uma via da guia de recolhimento ao órgão judicial em que tramita a ação. Parágrafo 4º. A Caixa Econômica Federal tornará disponível para o Instituto Nacional do Seguro Social, por meio magnético, os dados referentes aos depósitos. Artigo 370. O valor dos depósitos recebidos será acreditado pela Caixa Econômica Federal à subconta da Previdência Social da Conta Única do Tesouro Nacional junto ao Banco Central do Brasil, no mesmo prazo fixado para recolhimento das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 371. Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será: Inciso 1º. Devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de 24 horas, quando a sentença ou decisão lhe for favorável ou na proporção em que o for, acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da efetivação do depósito até o mês anterior ao de seu levantamento, e de juros de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetivada a devolução, ou. Inciso 2º. Transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente crédito, quando se tratar de sentença ou decisão favorável ao Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 1º. O documento contendo os dados relativos aos depósitos devolvidos ou transformados em pagamento definitivo, a ser confeccionado e preenchido pela Caixa Econômica Federal, deverá ser aprovado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2º. O valor dos depósitos devolvidos pela Caixa Econômica Federal será debitado à subconta da Previdência Social da Conta Única do Tesouro Nacional junto ao Banco Central do Brasil, a título de restituição, no mesmo dia em que ocorrer a devolução. Parágrafo 3º. O Banco Central do Brasil creditará,
na conta de reserva bancária da Caixa Econômica Federal, no mesmo dia, os valores devolvidos. Parágrafo 4º. Os valores das devoluções, inclusive dos juros acrescidos, serão contabilizados como estorno da respectiva espécie de receita em que tiver sido contabilizado o depósito. Parágrafo 5º. No caso de transformação do depósito em pagamento definitivo, a Caixa Econômica Federal efetuará a baixa em seus controles e comunicará a ocorrência ao Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 6º. A Caixa Econômica Federal manterá controle dos valores depositados, devolvidos e transformados em pagamento definitivo, por contribuinte e por processo, devendo, relativamente aos valores depositados e respectivos acréscimos de juros, tornar disponível acesso aos registros, emitir extratos mensais e remetê-los ao Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 7º. Os extratos referidos neste artigo conterão dados que permitam identificar o depositante, o processo administrativo ou judicial, a movimentação dos depósitos durante o mês, além de outros elementos considerados indispensáveis. Artigo 372. Pelo recebimento dos depósitos e pela prestação dos demais serviços previstos nos artigos 369 a 371, a Caixa Econômica Federal será remunerada pela tarifa fixada pelo Ministro de Estado da Fazenda, na forma do disposto no Decreto nº 2.850, de 27 de novembro de 1998. Artigo 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste regulamento, exceto aqueles referidos no artigo 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Artigo 374. Serão aceitos os números de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes, até que seja concluída, pela Secretaria da Receita Federal, a implantação do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Artigo 375. Ficam anistiados, por força do artigo 3º da Lei nº 9.476, de 23 de julho de 1997, os agentes políticos e os dirigentes de órgãos públicos estaduais, do Distrito Federal ou municipais, a quem foram impostas penalidades pecuniárias pessoais até 24 de julho de 1997, em decorrência do disposto no artigo 289. Artigo 376. A multa de que trata a linha do inciso 1º do artigo 283 retroagirá a 16 de abril de 1994, no que for mais favorável. Artigo 377. Os recursos a que se refere o Decreto nº 2.536, de 6 de abril de 1998, não têm efeito suspensivo. Artigo 378. Revogado. Artigo 379. A pessoa jurídica de direito privado já beneficiária da isenção ou que já a tenha requerido e que atenda ao disposto nos artigos 206 ou 207 está dispensada do requerimento previsto no artigo 208, devendo, até 30 de maio de 1999. Inciso 1º. Comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social que está enquadrada nos artigos 206 ou 207, Inciso 2º. Apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social o plano de ação de atividades a serem desenvolvidas durante o ano em curso. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Assistência Social, mediante resolução que observe a natureza dos serviços assistenciais, poderá, por proposição da Secretaria de Estado de Assistência Social, considerar atendido o requisito de gratuidade, à vista de doações ou contribuições voluntárias feitas por terceiros, pelos responsáveis ou pelos próprios beneficiários dos serviços, desde que garantido o livre acesso a esses serviços, independentemente dessas doações e contribuições, não se lhes aplicando o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 206.
Artigo 380. Fica cancelada, a partir de 1º de abril de 1999, toda e qualquer isenção de contribuição para a Seguridade Social concedida, em caráter geral ou especial, em desacordo com os artigos 206 ou 207. Artigo 381. As normas deste regulamento de natureza procedimental aplicam-se imediatamente a todos os processos pendentes no Ministério da Previdência e Assistência Social e no Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 382. Os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes, e que versem sobre matéria previdenciária, serão interpretados como lei especial,